Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Começa agora, direto da Rede Bandeirantes de televisão, o RN Urgente. O apresentador titular deste programa, Luiz Almir, hoje ele não pôde comparecer, está com uma pequena indisposição, mas eu, Ana Ruth Dantas, faço às vezes e tenho a honra de substituí-lo aqui no RN Urgente. Nosso programa começa hoje continuando a série de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal. Durante toda esta semana, nós tivemos uma rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado, contribuindo, assim entende a direção da Rede Bandeirantes de televisão, contribuindo decisivamente para levar informação, conhecimento, o que pensa cada uma das candidatas e dos candidatos e assim, você eleitor, no dia 5 de outubro poderá fazer ou tomar sua decisão de forma muito consciente e muito precisa. Hoje, nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2014, nós teremos nossa última entrevistada. Comigo já está a professora Ana Célia. Ela é filiada ao PSTU, segunda vez que disputa o cargo de senadora da República pelo Rio Grande do Norte. A professora Ana Célia atua na rede pública tanto de Natal quanto na rede pública estadual. Candidata, nosso tempo será de 15 minutos e começa a contar agora. Seja bem-vinda à Rede Bandeirantes de televisão. O partido da senhora, o PSTU, ele vem oferecendo apoio a essas manifestações que ocorrem e que estão a ocorrer em todo o Brasil. Em Natal não é diferente, inclusive a candidata, ou a vereadora do PSTU, Amanda Gugel, ela ofereceu apoio a essas manifestações. Ontem em Natal nós tivemos mais uma. Importante o eleitor saber, a senhora é contra ou a favor essas manifestações, essas mobilizações que ontem, inclusive em Natal, tiveram 3 depredações do patrimônio privado com lojas? Inicialmente, se me permite, eu gostaria de dar uma boa tarde. Claro. A você, dar uma boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores que estão acompanhando o programa. Já de antemão, gostaria de, em nome do PSTU, em meu nome, agradecer e parabenizar a Rede Bandeirantes de televisão por ser a única até aqui que está fazendo um debate envolvendo todos os candidatos nessas eleições. Para nós isso é muito importante e dessa forma é que se faz a coisa democraticamente, é que se dá espaço a todos os candidatos. Gostaríamos que isso estivesse acontecendo nas outras televisões, que fosse feito dessa mesma maneira, porque quando a gente fala que está numa democracia, a gente deve agir dentro das regras democráticas, evidentemente, dessa forma. Então, mais uma vez, registrar aqui, nós queremos parabenizar e dizer que gostaríamos muito que as outras televisões agissem da mesma forma. Até acho que elas podem ajudar, as pessoas podem ajudar, você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, pode, inclusive, se manifestar e, quem sabe, até mudar um pouco isso, porque, às vezes, quando a população solicita, quando a população envia mensagem pedindo, é possível modificar. Então, eu gostaria de iniciar fazendo esse registro aqui, que é extremamente importante. Em nome da Rede Bandeirantes, eu agradeço e agora quero que a senhora retome a pergunta. Essas manifestações, qual é o seu posicionamento? Então, nós concordamos e apoiamos as manifestações, todas as manifestações populares, por entendermos que elas são legítimas. E aí, senão, nós devolveríamos uma pergunta. Não é legítimo os estudantes irem às ruas protestar contra o aumento de passagem, a população protestar por mais saúde, mais educação, que tem acontecido do ano passado para cá. É lógico que é legítimo e nós concordamos que isso aconteça. Não concordamos com a depredação, não concordamos com as ações daqueles grupos que agem de forma isolada. Não são ações combinadas no movimento e a gente tem visto que elas têm servido muito mais para afastar parte da população, para colocar a opinião pública contra os movimentos e não é esse o nosso objetivo. Mas o protesto ele é legítimo. Nós concordamos que aconteça e é assim que a população tem que fazer, tem que se organizar, tem que ir para a rua e fazer o seu protesto. Candidata Ana Célia, a senhora está disputando o Senado da República pela segunda vez. O que é que muda da candidata que disputou em 2002 para a candidata que se põe hoje, novamente, diante do eleitor? Eu diria que muda para melhor. A gente no partido tem um programa, tem uma série de propostas que nós não defendemos e não apresentamos somente nas eleições,
Nós temos candidatos que, quando estão no governo, agem de uma forma. Aí, tempo depois, voltam ao palco, como nós temos visto aqui, inclusive com pessoas que são candidatas ao Senado, dizendo que vão fazer coisas que, quando estavam no governo, não fizeram. Eu quero dizer que as candidaturas do PSTU têm um programa que lhes orienta, que a gente trabalha o tempo todo junto aos trabalhadores, organizando os servidores, defendendo vários pontos desse programa. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai ficando cada vez mais convencida da necessidade de ter um programa e de defender as propostas que a gente defende. Que vamos falar algumas aqui e com certeza estaremos falando quando começar a propaganda na televisão, que a população vai poder ver. Fala um pouquinho sobre política administrativa. A senhora é professora da rede pública e é senso comum, ou é uma defesa comum de todos os candidatos ao governo e daqueles que disputam o parlamento, a educação em tempo integral. Eu queria saber o posicionamento da senhora sobre esse tipo de proposta e como ela pode ser operacionalizada. Se todos querem, agora por que ela não é operacionalizada, esse projeto não é executado, candidata? Porque falta vontade política, de fato. A gente tem visto, primeiro que não é só na educação, a educação é o ponto que nós estamos falando agora, mas na saúde, na segurança, todas as áreas sociais, a gente vê hoje o chamado caos. A população tem sofrido muito por causa desse caos. Surgem algumas medidas, os governos dizem que estão fazendo algumas medidas, mas que de fato não resolvem, porque a base de tudo isso é o financiamento que precisa ser melhorado, que precisa ser aumentado. Então, a educação passa hoje por isso. Ontem à noite, eu acredito que essa semana, os jornais de um determinado canal aí estão apresentando um quadro da educação, falando sobre os problemas. E os problemas de norte a sul do país são praticamente os mesmos. Houve, inclusive, a participação de um especialista dizendo de que aumentou a quantidade de pessoas hoje na escola, de que houve uma certa extensão, que o governo chama de universalização. Falou sobre o aumento dos IFs, das escolas técnicas, enfim. Mas o mesmo especialista que falou sobre isso, ele reconheceu da qualidade do ensino que está muito aquém do necessário, porque falta investimento. A escola de tempo integral é uma necessidade, é mais do que necessário que tenha um sistema funcionando dessa forma. Só que para isso precisam os governos entenderem que aumentar recurso na educação significa investir 10% do PIB já agora. Não é 10% do PIB, é como quer o partido do atual governo, que tem representantes também disputando, e que diz que vai ser daqui a 10 anos. Nós achamos que precisa aumentar esse investimento. E o PSTU, com a sua candidata Simone Dutra, à frente do governo estadual, tem uma proposta de aumentar e de aplicar 25% no mínimo em educação. Aí sim vai ser possível colocar em prática todas essas propostas que se faz por aí. Candidata, a senhora falou da enfermeira Simone Dutra, que disputa o governo pelo PSTU, e ela traz uma proposta de desmilitarização da Polícia Militar. A senhora comunga dessa ideia e de que forma ela poderia ocorrer? E a senhora, caso venha a ser eleita senadora da República pelo Rio Grande do Norte, poderia contribuir de que forma no Congresso Nacional? No Congresso Nacional, precisa, de fato, serem aprovadas leis que deem respaldo ao que o governo está fazendo, ao que ele vem cumprir como medidas sociais. Então, não podem ser medidas isoladas, evidentemente. E nós concordamos com essa política, com essa proposta de desmilitarização da polícia, porque o que nós vemos hoje é uma polícia completamente dividida na sua atuação, sem condições de funcionamento, e os próprios trabalhadores, os policiais, sem condições. Então, nós defendemos a unificação das polícias, defendemos que elas atuem de forma onde todos façam parte da Polícia Civil, que eles tenham formação voltada, de fato, para atender às questões sociais, que eles estejam preparados, que não sirvam, como alguns têm hoje servido, para amedrontar a população, para intimidar a população, e principalmente a população pobre da periferia, os jovens e os negros. Então, uma polícia, primeiro, que os próprios policiais eles tenham investimento na sua carreira, que eles tenham salário digno, condições de funcionar, que funcione como todas as demais carreiras públicas. A própria
polícia que hoje não tem condições de funcionar porque falta investimento, como nós já falamos, também tendo mais investimentos. Então, nós acreditamos que uma polícia que funcione dessa forma, ela vai ter mais agilidade e ela vai ter mais preparo para, de fato, atuar na segurança da população. Candidato, o seu partido, o PSTU, ele faz oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff. Eu perguntaria como é que a senhora se posiciona com relação aos programas sociais? E aí, diretamente, qual o posicionamento da candidata Ana Célia sobre o programa Bolsa Família, que hoje chega a quase 15 milhões de pessoas em todo o país? Nós temos um posicionamento sobre o Bolsa Família e os demais programas sociais da seguinte forma, e aí é preciso ter muita sensibilidade para discutir esse ponto, porque 15 milhões de pessoas não é qualquer número, não é verdade? Mas é o seguinte, o governo optou, desde o governo Lula, optou por governar fazendo esse tipo de política que para nós é a política assistencialista. Uma coisa é entendermos, e nós entendermos isso, que isso é o que chega para o trabalhador e que tem contribuído para que muitas famílias sobrevivam. Mas não é admissível que um Estado, chegando aqui na realidade do nosso estado, rico como é o Rio Grande do Norte, em todas as suas áreas sociais, onde se puder explorar, o Rio Grande do Norte tem condições de teria condições de ser um estado onde as pessoas vivessem bem. A mesma coisa eu digo para o país inteiro. Só que ao invés de governar procurando medidas que melhorem a vida da população efetivamente, garantindo emprego para todos, garantindo um salário digno, ao invés disso, prefere-se fazer o quê? A política do Bolsa Família. E aí muitas famílias ficam meio que escravizadas desses valores e não existe uma política que lhes dê condições de fato de melhorias. Então, o PSTU não defende um governo onde que se sustente a base de programas sociais. Até porque os programas sociais, eles também têm um lado que favorece muito nas épocas das eleições. Então, é muito comum virmos pessoas dizendo, o governo não deixa de ter esses programas porque garantem o voto da população. E nós não concordamos com essa troca. Nós queremos que a população, que os trabalhadores avancem em sua consciência, que eles percebam que têm direitos efetivos a um bom emprego, a uma boa escola, a um bom tratamento de saúde e que não dependam de programas sociais que qualquer outro governo ou até o próprio governo que entende que dá esses benefícios possa tirar na hora que bem achar melhor. Nós defendemos uma política de condições de trabalho dignas para todos, emprego para todos, tá? E salários dignos para que os trabalhadores possam viver. O salário mínimo do DIEESE, só para ilustrar aqui hoje, ele defende R$ 2.900 e algum valor nessa média, mas chega a R$ 3.000. Hoje o salário mínimo defendido pelo DIEESE, que não é coisa de outro mundo, não. Se for olhar, a própria Constituição que defende o salário digno, defende um salário para que uma família de 4 pessoas possa viver condignamente. E o salário mínimo é o quê? R$ 720. Olha a disparidade que existe entre o salário que é praticado e o salário que deveria ser normalmente. Como não tem emprego e como o salário mínimo mal dá para uma família se sustentar, esses programas são bem-vindos. Mas eu volto a dizer, nós não temos acordo com eles, nós achamos que o governo deve fazer e o governo do PSTU, a minha posição no Senado, evidentemente, vai ser para trabalhar leis que venham ajudar e que venham a fortalecer o governo para aplicar essas medidas. Então, caso a candidata Ana Célia tenha sucesso neste pleito, a senhora vai se posicionar contrário ao Bolsa Família no Congresso? Sim, a senhora vai defender o fim do programa Bolsa Família? Sim, porque o nosso governo não vai trabalhar com programas assistencialistas. Nós estamos fazendo uma campanha, Ana, que estamos dizendo assim, é preciso inverter a lógica do funcionamento desse sistema. Nós estamos dizendo, é preciso aumentar os investimentos nas áreas sociais. Aí o trabalhador, a dona de casa, nesse momento que me assiste, diz assim, mas de onde é que vai ter dinheiro? O governo está fazendo isso porque não tem dinheiro. E nós sabemos que existem dinheiros e tem como o governo reordenar essa forma de gerir financeiramente o Estado. A partir daí, é possível gerar emprego para todos, é possível pagar salários dignos, é possível melhorar as carreiras dos funcionários públicos, é preciso que se faça isso. E aí o programa Bolsa Família e tantos outros que servem de sustentação a esse tipo de governo, ele não vai ser uma necessidade mais. A senhora disse que há dinheiro, que há recursos, falta um gerenciamento melhor, uma gestão melhor. Então, objetivamente, para contribuir para o nosso telespectador, a senhora vai propor tirar recursos de onde e alocar onde, candidata? Hoje, a falta de recursos que os governos dizem que tem,
quando ele diz não tem dinheiro para aumentar o salário do funcionalismo, não tem dinheiro para melhorar as carreiras dos funcionários. Na verdade, existe dinheiro e não é um problema apenas de gerenciamento ou exclusivamente de gerenciamento, é um problema político que esse país e que os estados vivem mergulhados. O dinheiro que é arrecadado, o dinheiro que deveria servir para estar cumprindo as obrigações sociais do Estado hoje, existem alguns mecanismos que levam todo esse dinheiro e que ele desaparece. E ele não vai para o bolso do trabalhador, não vai para o bolso do trabalhador nem da trabalhadora, ele vai para o bolso dos ricos. Quais são esses mecanismos? Existe, primeiro, uma dívida pública nesse Estado que é impagável, porque o governo vem pagando esses recursos e quanto mais paga, mais a dívida cresce. E ele leva muito dinheiro, cerca de 400 milhões por ano. Uma dívida que é calculada em bilhões e que se paga uma parte quando entra outro governo continua devendo. A dívida pública consome muito dinheiro desse Estado e o PSTU está dizendo que não vai pagar essa dívida. É preciso ter uma auditoria para estudar, para se descobrir o que é que está havendo, que não se consegue pagar essa dívida e continua se pagando, tirando dinheiro público. A questão da isenção fiscal das grandes empresas que se instalam no Estado e que têm perdão de impostos para poder lucrar às custas dos trabalhadores. As mesmas empresas que tempo depois, quando bem entendem, saem do Estado, fecham, vão abrir em outro lugar e os trabalhadores ficam a ver navios, como se diz no popular. É o segundo mecanismo, a isenção de impostos, que nós pretendemos cobrar impostos e cobrar de forma justa. Para nós, cobrar de forma justa é cobrar coerente com aquilo que se trabalha, porque hoje no nosso país é coerente e há uma reclamação muito grande sobre isso, quem paga imposto é o trabalhador. Nós usamos um exemplo didático, já que eu sou professora, bem simples. O trabalhador comum, quando ele está devendo o aluguel da casa, a água, vem logo o quê? Uma ameaça. Ou paga ou vai ficar sem isso, ou vai perder. E os empresários, eles têm perdão de suas dívidas. Candidata. É uma redistribuição de recursos que precisa acontecer no Estado. 15 minutos de tempo de entrevista para a senhora, como foram 15 minutos do tempo de entrevista para todas as outras 4 candidatas e candidatos que passaram aqui pelo estúdio do RN Urgente. Agradeço a sua participação, a sua entrevista e já convido, desde agora, você a estar em casa na próxima semana, não nessa que vai entrar, na outra semana, aqui no RN Urgente, faremos uma rodada de entrevistas com os candidatos a governador, permanecendo com a posição da Rede Bandeirantes de televisão, de uma posição imparcial, equilibrada e buscando ouvir todos os candidatos, todos os postulantes à sucessão da governadora Rosalba Ciarline. Na outra semana, aqui estarão todos os candidatos ao governo do Estado. As respectivas assessorias já confirmaram a participação e, claro, aqui faremos uma grande e produtiva rodada de entrevistas. Portanto, com essa entrevista com a participação da professora Ana Célia, damos por encerrada a rodada de entrevistas com as candidatas ao Senado, tendo a plena consciência de que contribuímos muito para a sua decisão, eleitor. E você, telespectador, não saia daí, eu volto em seguida. Tudo sobre o mundo todo, agora no Seridó. O que há de novo nisso? Para o seridoense, notícias locais, nacionais e globais. E para todo o RN, a opinião de Carlos Magno Dantas sobre a vida dessa importante região. Faça já sua assinatura e receba opinião com credibilidade na sua casa. Novo jornal, sem medo de ter opinião. A vida não espera, mas você está bem vivo. Já dizia o velho Albert, o tempo é relativo. Estude 1 ano e 6 meses, com qualidade no ensino. Matrículas abertas, não perca tempo decidindo. Pode até não ser tão cedo, mas você sabe nunca é tarde. Retome hoje seus estudos, matricule-se no CAD. No ritmo do conhecimento, não há tempo perdido. Matrículas abertas para as turmas do meio do ano e preparatório para o Enem. Estude 1 ano em 6 meses. Ligue 3221 1169. Aqui no Favorito você se prepara para aquele churrasco com a família e ainda economiza. Confira nossa cesta da carne. Colchão mole, R$ 14,89 o quilo. Costela ponta de agulha, R$ 7,69 o quilo. Contrafilé, R$ 19,80 o quilo. Linguiça toscana gran filé, R$ 7,58 o quilo. Chambaril, R$ 7,38 o quilo. Somente nessa sexta-feira.
totalmente negado. Estamos de volta com o RN Urgente. Dessa vez, o nosso entrevistado é o advogado Fábio Holanda. Todas as sextas-feiras, ele participa aqui do RN Urgente e hoje, claro, não seria diferente. Doutor Fábio Holanda, boa tarde, bem-vindo ao RN Urgente. Boa tarde, Ana Ruth, e boa tarde a todos os telespectadores do RN Urgente. A participação do senhor aqui no RN Urgente tem gerado muitas demandas de telespectadores que ligam, que fazem perguntas. Então, eu já vou direto a uma pergunta que chegou por um telespectador. Desaposentadoria, um termo palpitante, mas também desconhecido por muitas pessoas. O que é e como ocorre, advogado Fábio Holanda, a desaposentadoria? Olha, o que acontece é que muitas pessoas, hoje em dia, especialmente com o avanço da idade, com a média de idade muito mais alta, com a população mais envelhecida, no bom sentido, as pessoas se aposentam e continuam contribuindo para a Previdência, continuam trabalhando. Então, alguém que se aposentou proporcionalmente, por exemplo, com 30 anos de serviço quando precisava de 35 homem, ou com 25 anos de serviço quando precisava de 30 mulher, e continuou contribuindo e adquiriu o tempo integral, ela pode requerer judicialmente a desaposentação. E no mesmo dia, no mesmo ato, ocorre a aposentação desta feita integral. Com a reforma da Previdência, muitas pessoas passaram também a ter, quando se aposentaram mais novas, a ter uma diminuição na sua remuneração. E aí continuaram trabalhando e, se estivessem trabalhando não aposentadas, teriam direito a uma remuneração maior. Ou porque também pode ser porque passaram a contribuir sob uma remuneração maior. Aí a gente requer judicialmente, desaposenta aquela pessoa e no mesmo ato a gente aposenta ela de novo. Isso hoje só se consegue no Poder Judiciário, é uma ação muito rápida, porque nós vamos normalmente para o Juizado Especial Federal ou para a Justiça Federal, que no Rio Grande do Norte é uma justiça extremamente célere e nós temos conseguido um êxito muito grande. Então, aqueles servidores, por exemplo, da Petrobras, que se aposentaram e continuaram trabalhando, aqueles motoristas de ônibus que se aposentaram e continuaram trabalhando, aquelas pessoas que sempre tiveram um vínculo, se aposentaram e continuaram adquirindo direitos, elas podem ter o novo fato gerador. Então, o que é que esse cidadão deve fazer? Nos procura no 9914-3832, nós fazemos o cálculo de quanto seria a aposentadoria dela hoje, se ela tivesse continuado trabalhando e não estivesse aposentada. Quando esse valor dá maior do que o valor que ela se aposentou, nós pedimos judicialmente que ela seja desaposentada e aposentada novamente. Então, essa hoje é a grande ação que existe contra o INSS, que o INSS teima ainda em negar isso administrativamente. E nós, ao entrarmos judicialmente, conseguimos isso. A Justiça Federal tem sido extremamente célere e extremamente sensível a essa necessidade. Ora, se eu continuo pagando, eu continuo a adquirir direitos. Agora, advogado Fábio Holanda, e aí, analisando a postura do INSS, se isso é usual, como o senhor disse, por que não resolver administrativamente? O INSS não está indo na contramão do próprio movimento que há das pessoas e dos contribuintes para a desaposentadoria, advogado? Eu entendo que o INSS realmente está equivocado nesse posicionamento. Por que é que ele ainda não reconhece o que o Poder Judiciário já vem reconhecendo? Eu acredito que é porque apenas uma minoria de aposentados vem procurando esses direitos. Então, é uma questão de caixa. O que nós estamos fazendo aqui, e contando com o apoio da Band, e contando com o seu apoio, contando com o apoio do nosso querido Luiz Almir, é mostrando à sociedade os direitos que ela tem, para que ela possa buscar o que o INSS não tem reconhecido, para que ela possa judicialmente buscar os direitos que tem, muitas vezes nem sabe que tem. Ela contribui porque é obrigada, porque continua com a carteira assinada por outro empregador, pelo mesmo empregador, e aí ela pensa que não, eu já sou aposentada, eu não tenho direito. Advogado, o direito previdenciário, ele é fascinante, mas é desconhecido por todos. A gente começou essa entrevista com o termo desaposentadoria, que é desconhecido, que ainda digamos, enigmático. Fator previdenciário.
o telespectador, muitos telespectadores acompanham esse termo fator previdenciário, a discussão, mas para a gente encerrar, o que é o fator previdenciário? Na realidade, o que se quis evitar foi que as pessoas começassem a se aposentar cedo demais. Então, só que essa regra, ela foi muito, na maioria dos casos, as pessoas foram pegas no meio de uma relação. Então, o jogo começou e no meio no intervalo ou no meio do segundo tempo se mudou a regra. Para respeitar ou para criar uma espécie de transição, a legislação previu que aquelas pessoas que estavam já com um percentual de tempo alto, elas teriam essa regra de transição e teriam um fator que iria ser utilizado na hora de calcular como seria a aposentadoria dela. Só que, por isso a importância da desaposentação. Se eu continuo contribuindo, esse fator vai diminuindo. Esse meu custo de me aposentar mais cedo, ele vai diminuindo. Até chegar ao ponto de que eu vou me aposentar com as novas regras. Aí eu me desaposento e me aposento novamente. Advogado Fábio Holanda, mais uma vez, obrigada por sua participação aqui no RN Urgente. Nós é que agradecemos. E você que está em casa, não sai daí, eu retorno em instantes com outras notícias aqui pela Rede Bandeirantes de Televisão. Nesse Dia dos Pais, o Midway tem tudo e muito mais do que você imagina. São quase 300 lojas, os melhores preços. O que você tanto escreve, filha? Ideias, pai, ideias. E tudo para fazer seu pai feliz. Olha aí, Dia dos Pais Midway Mall. Os melhores presentes você encontra aqui. Comprando Natal Cap e títulos de capitalização, você concorre a prêmios e cede 100% do direito de resgate do título à Federação Potiguar de Tênis. Amor, sua vez. Vem pro papai. Viu? Parou. Cocô, Tata! Presentinho, papai. Quer se dar bem no Dia dos Pais? Domingo tem 5 carros só no quarto sorteio. E no primeiro, segundo, terceiro, um lindo take-up em cada sorteio. E super rodadas de 1066 e 67. Quer ganhar? Compre já! O direito ao transporte coletivo urbano gratuito é garantido ao idoso com 65 anos ou mais. Pela Constituição Federal, artigo 230, parágrafo 2º. E pela Lei nº 10.741/2003, artigo 39 caput, sendo crime a discriminação de pessoa idosa, impedindo ou dificultando seu acesso aos meios de transporte. Artigo 69 caput do Estatuto do Idoso. Se turne. Estamos de volta com o RN Urgente e, como sempre a gente faz nesse último bloco, a gente traz notícias que marcaram amanhã, no caso dessa sexta-feira. E uma das notícias que ocorreu ontem, mas continua repercutindo, foi exatamente o protesto feito pelo que eles chamam de coletivo da revolta do busão. No final da tarde de ontem, início da noite de ontem, em Natal, o natalense foi surpreendido por um grupo, algo em torno de 100 pessoas. Foram às ruas, protesto contra o aumento da tarifa de transporte urbano. Esse grupo, que se identifica como estudante, ele foi para as ruas protestar porque a tarifa de transporte urbano na capital potiguar aumentou para R$ 2,35. Mas ressalte-se, uma tarifa que há 2 anos não tinha qualquer reajuste. Uma tarifa onde a Prefeitura de Natal defendia um reajuste de R$ 2,30, os empresários queriam R$ 2,78 e depois de 2 anos sem qualquer reajuste, a tarifa de transporte urbano na capital potiguar passou para R$ 2,35. Algo que não deixou satisfeito um grupo de manifestantes, foram para as ruas da capital potiguar. E sabe o que foi que esse grupo de manifestantes fez ontem em Natal? Até o momento em que a Polícia Rodoviária Federal estava acompanhando o protesto, eles estavam pacíficos. Até o momento em que eles estavam sob os olhares e a vigilância da polícia, tudo ocorreu normalmente como um protesto pequeno, mas simbólico desse chamado coletivo da revolta do busão. Mas depois que a Polícia Rodoviária Federal deixou o olhar, aí não.
Aí sobrou para o natalense, sobrou para o empresário da iniciativa privada que teve, lamentavelmente, mais uma vez, o seu patrimônio depredado por um grupo que se intitula, mas eu tenho dúvida que seja estudante. Qual é a culpa que tem o empresário de uma loja de automóvel importado? Qual é a culpa que tem do empresário de uma loja de festa infantil com o aumento da tarifa de transporte urbano? Vale salientar. Em 2 anos, o salário mínimo aumentou. Em 2 anos, o custo do transporte do ônibus também aumentou. Não tenho aqui qualquer procuração para defender empresário de transporte urbano, nem defender estudante e muito menos defender o poder municipal. Mas tenho sim aqui a procuração de uma jornalista que atua com os fatos. 2 anos sem qualquer reajuste. O estudante, a revolta do busão, vai para as ruas, faz um protesto aparentemente pacífico e a polícia dá as costas e esses aparentes estudantes se transformam em black blocs, levando prejuízos para os empresários que geram emprego na capital potiguar. O que fazer agora? Lamentar e muito. E vamos continuar com outras notícias aqui do RN Urgente. Olha, hoje pela manhã, o juiz Paulo Giovanni Militão. Quem é o juiz Paulo Giovanni Militão? Ele é da 2ª Zona Eleitoral e está com uma tarefa duríssima. A tarefa da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Hoje foi feita uma reunião com todos os representantes, todos os assessores dos candidatos, assessores e representantes, diretores das emissoras de televisão e de rádio. Depois de uma discussão, depois de muito debate, foram definidos os tempos no rádio e na televisão para todos os candidatos. E antes de trazer aqui para você, telespectador do RN Urgente, os detalhes de como ficou a divisão do tempo no rádio e na televisão, é importante a gente destacar que a partir do dia 19 de agosto, na outra semana, 19 de agosto, começará uma nova e determinante etapa da propaganda eleitoral na campanha eleitoral, não só do Rio Grande do Norte, mas de todo o país. Isso porque os candidatos, aqueles que estão na frente, esperam se solidificarem, se consolidarem a partir do palanque eletrônico. Aqueles que estão atrás esperam conquistarem mais votos a partir do palanque eletrônico. Portanto, todas as atenções estão centradas no palanque eletrônico, no tempo de rádio e televisão. Esse tempo ele é definido pela composição dos partidos na Câmara dos Deputados, mas também há um tempo mínimo para cada uma das legendas. Pois bem, a partir de agora, eu vou trazer como ficou esse tempo de rádio e televisão para você, telespectador do RN Urgente, já está muito bem informado. O candidato Robério Paulino do PSOL, ele ficou com 1 minuto e 24 segundos no rádio e na televisão. O candidato Robson Faria, do PSD, da coligação Liderados pelo Povo, o candidato Robson Faria terá 6 minutos e 33 segundos. Candidata Simone Dutra, do PSTU, terá 1 minuto e 20 segundos. Já o candidato Henrique Eduardo Alves, da coligação União pela Mudança, terá 9 minutos e 18 segundos. E o candidato Araquém Farias, do PSL, estará no rádio e na televisão com 1 minuto e 20 segundos. Portanto, por essa escala ou por essa definição do tempo no rádio e na televisão, nós agora já podemos concluir que o candidato da coligação União pela Mudança, o candidato do PMDB, é hoje o que terá o maior tempo de rádio e de televisão, 9 minutos e 18 segundos. Em segundo lugar, Robson Faria, do PSD, com 6 minutos e 33 segundos. Depois vem o candidato Robério Paulino, com 1 minuto e 24 segundos. Simone Dutra, do PSTU. Araquém Farias, do PSL, 1 minuto e 20 segundos. Definido o tempo de rádio e televisão, e vocês sabem, quem irá transmitir ou quem irá gerar a propaganda eleitoral na televisão? Pois bem, a Rede Bandeirantes de Televisão foi a escolhida para gerar o programa eleitoral na televisão. A Rede Bandeirantes, hoje, operando no Rio Grande do Norte em sistema digital, foi escolhida por todos e foi reconhecida, teve o seu reconhecimento da qualidade do nosso sinal, do profissionalismo de todos que aqui atuam
E aí, a Rede Bandeirantes passa a gerar o sinal ou passa a gerar o programa eleitoral a partir do dia 19 de agosto. Mas falando de política e lembrando de outro assunto muito palpitante, a visita dos candidatos a presidente da República no Rio Grande do Norte. Na próxima semana, exatamente na próxima semana, o candidato Aécio Neves, do PSDB, senador por Minas Gerais, aliás, presidenciável Aécio Neves, que tem como coordenador nacional da sua campanha o senador José Agripino Maia, presidente nacional e estadual do Democratas. Pois bem, Aécio Neves, ele terá uma agenda no Nordeste e a expectativa é que Aécio Neves possa cumprir uma agenda no Rio Grande do Norte. Não há data definida, não há agenda posta, mas eu conversei com o senador José Agripino Maia e ele já adiantava que há sim uma expectativa de que Aécio Neves esteja pelas terras potiguares. Já a presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores, também não deixará de vir ao Rio Grande do Norte e está sendo esperada mais para o final do mês de agosto a participação dela ou a agenda política da presidente Dilma no Rio Grande do Norte. Mas, em se tratando da presidente Dilma Rousseff, há um problema a ser administrado pela coordenação da campanha da petista. Aqui no Rio Grande do Norte, o palanque de Dilma Rousseff está dividido, rachado. De um lado, o candidato Henrique Eduardo Alves, pelo PMDB, com um palanque com o PSB, com Democratas e com outras legendas. Do outro lado, o palanque de Robson Faria, que também apoia Dilma Rousseff e está ao lado do PT de Fátima Bezerra. Como resolver esse problema? O problema está posto e a alternativa já foi lançada pelos coordenadores nacionais da campanha de Dilma Rousseff. A tendência maior, neste momento, é que a presidente Dilma venha ao Rio Grande do Norte e não vá nem para o palanque de Henrique Eduardo Alves, nem para o palanque de Robson Faria. A presidente Dilma Rousseff fará um terceiro palanque onde lá estarão todos os candidatos ao governo que a apoiam, mas nenhum terá vez de falar. Falará a presidente, obviamente falarão alguns ministros que a acompanham, mas os candidatos ao governo não falarão. Essa é a estratégia que está sendo trabalhada pelos assessores ou pelos coordenadores gerais da campanha de Dilma Rousseff e assim tentam amenizar o clima de rivalidade que há hoje no Rio Grande do Norte e aí trazem a presidente Dilma simbolizando ou tentando trazer a sintonia dessa grande união. Telespectadores do RN Urgente, nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2014, você que está sintonizado nessa primeira edição, você que está sintonizado na segunda edição do RN Urgente, é fim do programa. Muito obrigada pela audiência. Na próxima segunda-feira, com Luiz Almir, estaremos de volta pela Rede Bandeirantes. Boa tarde.